Bom revê-los mais uma vez. É sempre um motivo de grande alegria poder saudá-los semana após semana aqui em nossa comunidade. Se você ainda não nos conhece, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você, juntamente a nós, viva e tenha uma experiência real com Deus. Bem, hoje nós chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada Vencedores. Nela nós temos aprendido alguns dos mais importantes aspectos que marcam a vida de grandes atletas e que, ao mesmo tempo, como essas características, elas também possuem forte impacto na nossa jornada, na nossa vida com Deus. Já vimos o poder da perseverança, como superar aí as grandes provas da vida, e na última semana falamos sobre a importância da paciência. Se por acaso você perdeu algumas dessas mensagens, não deixe de acessá-la no nosso website, www.novasemente.org. Lá você também terá a oportunidade de adquirir os DVDs, tanto dessa série quanto das séries anteriores que foram apresentadas aqui em nossa comunidade. E hoje nós vamos abordar, queridos, mais uma importante característica daqueles que alcançam a vitória, daqueles que são vencedores: a esperança. Mas antes de nós explorarmos esse importante aspecto, essa característica, me permita fazer uma pergunta a vocês. Você já passou por algum momento de crise na sua vida? Sim ou não? Já passaram? Ou melhor, quantos de vocês estão passando por momentos de crise nesse exato momento? Não precisa levantar sua mão. Mas eu tenho certeza que alguns entre nós, quem sabe você que nos assiste, passa por uma crise exatamente nesse momento. Quantas e quantas vezes, como pastor, já tive a oportunidade de visitar famílias, lares, ouvir pedidos de oração, que as pessoas podem até dizer: pastor, está tudo bem, mas lá no fundo, você sabe que as coisas não estão tão bem assim. Mas tenha uma certeza. Muitos, quem sabe, que passam por uma situação que aparentemente vai tudo bem. Uma certeza que nós podemos ter como seres humanos nessa terra é que a crise mais cedo ou mais tarde virá. O próprio Jesus Cristo, quando Ele por esse mundo andou, certo dia Ele fez a seguinte afirmação: no mundo, diz Cristo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Duas certezas aqui. Certamente, Cristo diz tereis. Certamente nós passaremos por aflições, crises, sérias dificuldades. Mas há uma saída. Segundo aspecto, podemos ter ânimo. Em outras palavras, podemos ter esperança. Por quê? Porque Ele diz: venceu, eu venci. Ele que se tornou o maior vencedor de todos, Cristo. Por essa razão nós podemos hoje ter esperança. Mas afinal, como é que você reage diante da dificuldade? Existem ao menos 3 posturas que nós, como seres humanos, geralmente tomamos diante da crise, em relação à crise. Um caminho é agir com esperança. Essa, quem sabe, seja a decisão que você toma diante de uma crise. Mas afinal, o que é esperança? Esperança é a crença de que meu futuro, Ele reserva boas perspectivas. E 2 aspectos importantes da perseverança. É importante você desejar, querer que o futuro tenha realmente aquilo que você espera. Um outro aspecto importante da esperança é você acreditar, você reconhecer que é verdade, que essa convicção em seu coração, de certa forma, vai lhe ajudar a superar o momento de dificuldade. A esperança que nos ajuda a viver com um sentimento de antecipação positiva. Aquilo que muitas vezes nós aguardamos com ansiedade, temos esperança de que será algo positivo. Por exemplo, eu me recordo antes do meu casamento, o sonho de ter ali a minha esposa, como é que vai ser a vida. Depois dos anos, como é que serão os nossos filhos, como é que nós vamos educá-los, aquela ansiedade, como será o futuro. Queridos, cada dia pela manhã, nós estamos mais perto daquilo que nós aguardamos. E a esperança é algo maravilhoso, ela é contagiosa. Como é bom estar ao lado de alguém que tem esperança, alguém que vê o mundo de maneira positiva.
Só que há uma segunda atitude que você pode, eu também, diante da crise. É desespero. Muitos tomam esse caminho. Diante de uma aflição, eles perdem o controle de si mesmos, se desesperam. Em outras circunstâncias, aguardam com antecipação algo, mas no fundo, não acreditam que esse algo vai acontecer. Não acreditam que aquilo que esperam, de fato, se concretizará. O desespero surge. Um desespero que ele diz algo triste, porque ele machuca, ele dói, ele vai nos destruindo pouco a pouco. Ele é tóxico. Esperança, desespero. Mas há uma terceira atitude diante da crise, que é acomodação. Na maioria dos casos, as pessoas tentam lidar com o desespero e a falta de esperança com aquilo que podemos chamar de acomodação. Se acomodam. Fazemos isso quando nós dizemos a nós mesmos que o problema não é tão grande assim. A gente pensa, o emprego não está tão mal assim não. Não, o relacionamento não é tão destrutivo. Dá para aguentar. A acomodação. É o meio do caminho entre esperança e desespero, é se acomodar. É que nem torcer para a Portuguesa. Eu sempre brinco com a Luz. Você quer que a Portuguesa seja campeã um dia? Você acredita mesmo que isso vai acontecer? Eu conheço alguns que dizem, não tem problema, a gente sempre viveu assim. A estratégia da acomodação. Um dos grandes segredos daqueles que se tornam vencedores como atletas, e principalmente em Jogos Olímpicos, queridos, é nunca desistir. Eles precisam perseverar com esperança, mesmo quando a situação parece sem solução, quando não tem mais esperança de vitória. E um exemplo que vimos de maneira clara nesses Jogos Olímpicos de Londres foi a vitória das meninas do vôlei contra a Rússia. Não a partida final, mas contra a Rússia. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver um momento de crise. Ali perdiam por 2-1 para as gigantes russas. A equipe brasileira de vôlei feminino salvou 6 match points. E conseguiram vencer a partida e se classificaram para a próxima fase. E praticamente conquistaram ouro naquela vitória. E também o bicampeonato olímpico. Não desistiram. Elas não perderam a esperança. Mesmo quando parecia que estava tudo perdido, perseveraram. Poderiam ter agido com desespero, poderiam ter se acomodado, mas preferiram o quê? Manter esperança. Que na nossa vida, em especial na nossa jornada espiritual, nesse mundo, crises vêm e vão. Assim tem sido desde o início da história humana, quando o pecado entrou nesse mundo. Como é que nós encaramos situações como essa? Não há nada que mais evitaríamos se nós pudéssemos. Eu queria que você imaginasse uma coisa comigo nesse momento. Imagine se você pudesse ver em suas mãos o futuro de um dos seus filhos, a vida do seu filho, em um roteiro escrito. E se você tivesse a oportunidade de ter 5 minutos, para pagar tudo o que você pudesse da vida do seu filho. Quem sabe como a vida é muito longa, né? Vamos colocar ali nos primeiros 10 anos da vida do seu filho. Os primeiros 10 anos. O que você mudaria na vida do seu filho nos primeiros 10 anos? Quem sabe as dificuldades de aprendizado na escola, aquela triste experiência de um amigo que ele perdeu. Sabe, uma decisão errada que ele tomou em relação ao seu futuro? Não sei. Se você pudesse, em 5 minutos, apagar algo da vida do seu filho, o que você apagaria? Se você é como eu, muito provavelmente você apagaria tudo aquilo que causaria dor e sofrimento no seu filho. Se você pudesse, por exemplo, eliminar cada fracasso, cada sofrimento, cada dor, você faria isso ou não? Você faria isso? Você tem certeza
de que isso seria uma boa ideia para o seu filho ou para a sua filha? Será que fazendo assim você faria com que ele fosse um melhor ser humano? Será que eliminando as crises da vida da sua filha, você faria dela uma pessoa mais forte, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais compassiva? Eu convido você a ouvir com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Será que de certa forma nós podemos, como seres humanos, crescer mesmo em meio à crise? Será que nós podemos de certa forma extrair alguma lição da adversidade, do fracasso, das dificuldades, do sofrimento, da aflição? Será que esse tipo de experiência pode nos ajudar a atingir um nível maior de desenvolvimento e crescimento espiritual, maturidade? Como nós fizemos nas outras mensagens dessa série, eu gostaria de convidar você nesse momento a me acompanhar, ao juntos nós contemplarmos a vida de um personagem bíblico que passou por diversas aflições, situações de profunda crise na sua vida. Essa é uma das histórias que, desde pequeno, sempre me encantou. A história de um jovem que passou por sucessivas crises que pareciam inimagináveis. Seu nome, José. Alguns o conhecem como José do Egito. Eu gostaria que você ouvisse com atenção a experiência dele. E ela começa assim. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Você conhece algum menino que faz isso com os irmãos? Hã? Não? Sabemos aquele que vai ver os irmãos e corre para o pai. Na realidade, José tinha esse hábito. Ele via os irmãos e corria para o seu pai para contar. Só que a Bíblia não diz que, de certa forma, não expressa as complicações de maneira explícitas que isso pouco foi causando. Mas de uma maneira única nós encontramos no relato bíblico que Israel, ou Jacó, ele amava mais a José, diz o texto bíblico, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quando nós ouvimos falar de José pela primeira vez, ele tinha um problema com seus irmãos. A toda hora ele corria lá para o paizão. Problemas familiares, sem dúvida alguma, aqui surgiam, porque ele dedurava os irmãos. E foi um momento complicado na história daquela família. Jacó tinha uma mulher chamada Raquel. Era uma mulher encantadora, a sua predileta. Só que ele tinha outra esposa, Lia. Ela era a segunda favorita. Hein? Como Raquel não podia ter filhos, ela teve a brilhante ideia, Raquel, de emprestar Bila, que era sua serva, para Jacó. Quando Lia viu, pensou, se é assim, aqui vai Zilpa para você. Então parecia um reality show, o BBC 2, o Big Brother Canaã, parte 2. Por que parte 2? Porque Abraão, Sara e Agar já tinham sido as estrelas do primeiro. Confusão familiar total. Mas a realidade é que os filhos de Bila e Zilpa eram os que estavam em status ali menor, inferior na família. E era com eles que Jacó tinha seus problemas. Só que, certo dia, o que já era difícil ficou mais complicado ainda, porque José ganha uma túnica, um Armani colorido ali do seu pai. A raiva dos irmãos
Foi imediata. Os irmãos de Jacó odiavam, de José, odiavam aquela atitude dele. Os irmãos de José odiavam a situação. E além disso, afirma o texto bíblico, eu quero que você acompanhe comigo, que José, para complicar as coisas mais ainda, era formoso de porte e de semblante. O Mr. Palestina. E em mais alguns minutos eu vou mencionar para vocês como é que isso complicou mais ainda na vida de José. Pensa comigo. Talentoso, bonitão, tinha um espaço especial no coração do pai para ele, ambicioso, de certa forma, motivado. E se tivesse qualquer problema, era só correr para o colo do papai. Jacó tinha, queridos, 17 anos quando isso aconteceu. Você se lembra quando você tinha 17 anos? É um momento especial da nossa vida. Alegria total. E aqui, no caso de José, é verão o ano todo. Papai é rico. Mamãe é bonitona. Essa era a vida de José. Só havia um problema. Seus irmãos, como mencionei, o odiavam. E aparentemente José não percebia essa rixa entre eles. Certo dia ele chega e ele fala para os irmãos: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Não é legal, irmãos? Os irmãos devem ter achado super o sonho, né? Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Talvez se José tivesse um pouquinho de citocol aqui, ele teria ficado calado em relação aos seus sonhos ali com os seus irmãos. Mas pelo contrário, ele teve um outro sonho e também contou para eles. Tive outro sonho, diz ele. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Isso é mais legal ainda, o que vocês acham? Quando, situação complicada de José aqui. O texto bíblico diz, queridos, que quando o contou ao pai, ele contou para o pai, e os irmãos, o pai lhe repreendeu, ele disse: que sonho foi esse que você teve? E Jacó, seu pai, disse: será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia. Jacó pensava naquilo. Os irmãos não podiam mais suportar, queridos. A história é longa, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. E eu convido você que nos assiste também, a ler toda a história, uma história fascinante. Chega um momento, resumindo, eles sequestraram o irmão, tiraram sua túnica, sujaram de sangue de um animal. Mostraram para o pai para convencê-lo de que José havia sido morto por algum animal selvagem. Vendem José para uma caravana de midianitas que ia para o Egito. E fim de papo. Fim do sonhador. Acabou. Será? Da noite para o dia José perdeu seu status. Da noite para o dia. Perdeu o seu lar. José perdeu os recursos financeiros, perdeu seus pais, José perdeu a sua futura ocupação, José perdeu sua cultura, ele perdeu sua família, ele perdeu seus amigos, José perdeu tudo. Antes disso ele podia correr para o pai. E agora, onde é que ele ia encontrar segurança? Antes ele podia dizer: eu sou o filho número 1, da mãe número 1, a túnica é minha, os sonhos são meus. Mas agora não tinha mais papai, não tinha mais mamãe, não tinha mais túnica, não havia mais sonhos. O que aconteceu com José, queridos, acontece para todos nós um dia. Quem sabe com vocês já aconteceu? Ou acontecerá? Aparentemente a vida ela segue seu curso natural, onde tudo parece que vai bem. Nós nos mantemos com as nossas ilusões. Eu tenho segurança, tenho dinheiro na conta, estou com saúde, tenho talentos, tenho um excelente emprego,
tenho uma ótima empresa, lucrativa, tenho uma extraordinária educação. Olha meu currículo, que impressionante. Olha o meu sobrenome. Eu tenho propósito na minha vida, sonhos. Só que de repente, no estalar, no piscar de olhos, tudo pode mudar. De repente, queridos, chega o dia em que parece que tudo que nós temos nada mais é do que ilusão. Crises. Dificuldade financeira. Uma crise familiar que leva ao divórcio. Uma doença inesperada. Um escândalo. Rejeição. Nós perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? E muito provavelmente essa foi a principal pergunta que pairava na mente e na cabeça de José. Mas o que nós podemos aprender da experiência desse rapaz? Como é que nós podemos ter esperança mesmo diante da crise? Nós podemos, queridos, dar importantes passos que José deu. E o primeiro deles, como ter esperança mesmo diante da crise. Não fuja de Deus, mesmo quando nada faz sentido. A coisa mais estranha começa a acontecer ali com José. Na sua nova realidade, ou ilusão, onde ele tudo havia perdido. Ele é vendido como escravo por um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó, um capitão da guarda egípcia. Ele abre os olhos, e eu convido você a imaginar comigo, ele abrindo os olhos na primeira manhã na sua nova casa. E quem sabe José ficou imaginando, eu estou acordado, isso aqui é um sonho. Só que dessa vez parecia mais um pesadelo. Talvez ele fechou o olho e falou, na manhã seguinte, quando eu abrir o olho, eu vou estar na minha cama, com a minha túnica, com a minha vida antiga. Só que aquilo não era um sonho, era realidade. Ele havia perdido tudo. O que restou? Ninguém se importa se ele era o favorito do papai lá no Egito. Ninguém pergunta para ele sobre os seus sonhos. Ele é um estranho. Ele é agora um escravo, uma pessoa sem liberdade. Alguém que, quem sabe, havia perdido completamente a esperança. O que restou para José? Somente uma coisa. E é uma realidade, queridos, extraordinária. Porque mesmo diante da aflição, daquela crise, mesmo diante de uma situação completamente adversa, José não fugiu de Deus. Algo extraordinário acontece, queridos. Diz o texto bíblico que o Senhor estava com José na casa do seu senhor egípcio. José acorda. Cama estranha, casa estranha, terra estranha, língua estranha, comida estranha. Sem amigos, sem boas-vindas, sem explicações dos porquês. Somente uma coisa, ele não estava sozinho. O Senhor estava com José. O que será que sentia José? O que será que passava pela mente dele? Perdeu tudo, mas Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, tudo vai de vento em popa ali na casa de Potifar. Pouco a pouco José começa a se adaptar com aquela nova vida. Pouco a pouco José começa a viver uma vida especial, uma vida maravilhosa ali com o senhor e a senhora Potifar. E eles vivem felizes para sempre, certo? Não muito. Um segundo passo para que nós possamos ter esperança, mesmo diante da crise, e que podemos aprender da experiência de José, é faça o seu melhor, mesmo nas coisas mais insignificantes. Coloque-se no lugar dele, 17 anos, filhinho do Papas. Só você tem a túnica colorida. Seus irmãos ciumentos ali raptam você. Você é vendido como escravo para os midianitas. Você é transportado como mercadoria para o Egito. Você é vendido lá novamente. E agora você está ali no seu novo emprego. Hein? Primeiro dia de trabalho. Você se lembra do primeiro dia de trabalho? Primeiro dia de trabalho. Lá está você. Seu primeiro dia. Só que você não passa de um escravo. Você é um escravo. Você está ali injustamente naquele lugar. Perdido, sozinho. Perdeu tudo. Qual que seria a sua atitude?
Canta feliz, cadê o que eu posso fazer hoje, Potifar? Feliz? Qual que seria a sua atitude na casa de Potifar? Ou será que você estaria pronto para mostrar que você estava odiando aquele momento? Pronto para mostrar sua raiva, sua indignação. Você coloca no lugar de José, um rapaz que tinha tudo, família rica e agora escravo. José escolheu a primeira opção. Ele recebe a sua primeira ordem. Não sei qual foi, pode imaginar. Limpa esse chão aí. Escravo. E ele cumpre com diligência. José trata as pessoas ao seu redor com dignidade. Ele faz ali as suas obrigações de escravo como se estivesse fazendo para alguém muito mais importante do que Potifar. E o que é interessante é que os superiores de José percebem a diferença. E pouco a pouco começam ali a dar maior responsabilidade para José. E Potifar, como um oficial ali de alto escalão da administração de Faraó, provavelmente Potifar era um tipo daqueles headhunters, né? Ele percebe, esse menino é diferente. Esse menino é especial. E Potifar decide então trazê-lo para dentro da sua casa. E agora ele se torna o assistente administrativo ali de Potifar. E José continua cumprindo bem as suas responsabilidades. Ele vai sendo promovido. E ele foi promovido assessor pessoal de Potifar. José cumpre bem as suas responsabilidades e agora ele é promovido a CEO ali da casa de Potifar. A Bíblia afirma, queridos, de uma maneira muito especial, que desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em sua casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José vai parar na capa da Exame, hein? Começou a receber ali novas ofertas de emprego, de outros patrões ali querendo, Potifar, vende esse rapaz para a gente, eu te dou a grana, quanto é que você pagou? Vende ele para a gente. O governo brasileiro oferece uma troca por Guido Mantega. Oferta recusada. Os negócios de Potifar cresciam de maneira extraordinária. Na sua casa, no campo, na fazenda, tudo que Potifar tinha foi crescendo. As operações domésticas, as operações internacionais, tudo que Potifar possuía prosperava. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Imagine novamente você sendo José. Você chega na casa de Potifar, quantos anos? 17. Filhinho querido do papai, sempre o favorito. Tudo caminhava para um futuro maravilhoso. Você conta seus sonhos ali de grandiosidade ali para os seus irmãos, só que agora muda tudo. Você bem que poderia entrar numa profunda depressão. Quero morrer. Mas nem sequer imaginava que poderia suportar tudo aquilo. No primeiro dia de trabalho você bate o cartão ali, começa as suas obrigações, mas uma coisa estranha começa a acontecer. Algo especial, é como se você recebesse um poder especial. Você começa a fazer coisas que você nunca imaginou que seria capaz. E cada dia você fica melhor naquilo. De repente José percebeu, eu dou bem de escravo, faço bem as coisas. Ele começa a perceber que Deus estava com ele de uma forma que ele nunca imaginou. Quer saber de uma coisa? De hoje em diante, não importa o que aparece na minha vida, eu vou fazer o meu melhor. Porque eu tenho esperança. Eu não vou viver acomodado. Eu não vou viver desesperado. José, queridos, fez bem tudo aquilo que veio à sua mão fazer. Que eles entendam bem que José nunca teria passado por esse tipo de ensinamento, se podemos assim dizer, se ele não estivesse vivendo uma situação que, se pudesse escolher, ele nunca escolheria. Quem de nós aqui escolheria sofrimento? Quem de nós escolheria perder tudo da noite para o dia? Mas os problemas ali de José estavam só no começo.
Na continuidade da sua história, nós encontramos um terceiro passo para aqueles que querem manter a esperança mesmo diante da aflição. Seja fiel mesmo quando nada fizer sentido. O relato bíblico continua afirmando que José, e lemos há pouco, era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. A mulher de Potifar percebeu que ela estava com Mr. Palestina em casa. Ela se encanta com o rosto belo de José. Provavelmente aquele sotaque de hebreu, né? Mas principalmente o corpão sarado de José. Pensa comigo na oportunidade que José tinha ali diante de si. Hein? A coisa mais fácil para José era relaxar e dizer: quer saber uma coisa? Quem se importa? Está longe de casa. Que diferença vai fazer? Estou sem namorada. Tanto tempo sozinho. A patroa não é feia. Está se sentindo sozinha também. Não. Ele diz não. Ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Como mencionei há pouco, o sofrimento produz perseverança. Perseverança produz caráter. Quem se importa? Deus se importa. E disso José não tinha dúvidas. Ao dizer não àquela mulher, ele diz: como posso pecar contra Deus? Não foi contra Potifar, que ele menciona. Potifar obviamente havia deixado todas as responsabilidades sobre sua mão, mas ele diz: como eu posso pecar contra Deus? Resultado disso? Ele foi injustamente acusado. Ele não é recompensado pela nobre escolha. Não. Ele vai parar na prisão. Parece que a vida de José era de mal a pior. Cada decisão que ele tomava, para pior, pior, pior. E um detalhe importante aqui, queridos, nós podemos inferir, pela história você lê, que Potifar acreditou em quem? Em José ou na mulher? Em José ou na mulher? Queridos, como é que nós podemos saber? Muito provavelmente ele acreditou em José. Porque se ele tivesse acreditado na mulher, José não tinha ido parar na prisão. Teria sido morto imediatamente se ele tivesse feito algo contra a mulher de um alto funcionário ali da corte faraônica. Ser enviado para a prisão demonstrou que Potifar conhecia a mulher que tinha. E lá se vai José para a prisão. E muitas vezes nós imaginamos que fazer a vontade de Deus, queridos, ouçam bem, a gente imagina que fazer a vontade de Deus, que obedecer vai nos trazer recompensa imediata. Pelo nosso sofrimento, estou sofrendo, Senhor. Se nós buscamos, queridos, recompensa, nós sempre vamos estar a caminho da acomodação ou do desespero. Mas se em esperança a gente busca a presença de Deus, nós vamos estar no caminho da vitória. O que nos leva, queridos, ao último passo que eu gostaria de sugerir a vocês nessa noite. Mantenha seus olhos abertos, mesmo quando você não vê. Diz o texto bíblico que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Que coisa extraordinária. Deus estava com ele na prisão. Eu fico imaginando como é que ele se sentia. Como é que foi a vida de José na prisão? E as mesmas bênçãos que estavam antes na casa de Potifar e tudo que ele possuía foram transferidas para a prisão. Aonde José ia, as bênçãos de Deus acompanhavam. Ao ponto do carcereiro percebeu que esse prisioneiro é especial. E deu a responsabilidade para José cuidar de toda a prisão.
José cuidava de todos os prisioneiros. José tinha sucesso em qualquer coisa que fazia. José fazia bem tudo aquilo que chegava às suas mãos. Mesmo como escravo, mesmo agora como agente penitenciário. E ele, queridos, mais uma vez, usa os dons que ele havia descoberto, que ele tinha. Ele faz tudo com paixão. Mas o que é extraordinário aqui é que ele fazia isso para pessoas que estavam em uma prisão. Prisioneiros. E isso acontece, queridos. Porque pessoas que têm esperança agem assim. Algumas vezes pessoas passam por grandes provações, por grande sofrimento, e acabam servindo aqueles que estão na prisão. Porque sofrimento produz perseverança, perseverança produz caráter. E aqui é um detalhe interessante na história. 2 homens que ficaram ali sob os cuidados de José, haviam trabalhado diretamente na corte de Faraó. Sabe, você conhece a história, e você que não conhece, leia o texto, ali na parte final de Gênesis. Um padeiro e um copeiro. Os 2 tiveram sonhos. Tristeza porque não entenderam nada. E diz o texto bíblico que José, ele viu que eles estavam perturbados. José percebeu que aqueles 2, vocês não estão bem hoje, não? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Por que vocês estão com essa cara hoje, hein? O que aconteceu com vocês 2? O que é extraordinário quando leio esse texto aqui, José, quem sabe pela primeira vez, ele nota algo que ele não percebia antes. Quando José estava na casa do Papas, sua vida ia de vento em popa. Seus irmãos viviam com uma tremenda dor interna, porque ele era o favorito. Só que aparentemente ele não tinha percebido isso. Ele contava ali para o seu pai tudo o que seus irmãos faziam de errado. Ele contava os seus sonhos para eles. José não se importava muito com o que eles sentiam. Só que agora lá na prisão, quando você pode, quem sabe, imaginar que não havia ou não lhe restava mais nada na sua dimensão emocional. Quem sabe, José estava seu emocional lá embaixo. Não. Quando ele tinha seus próprios problemas, agora José viu que estavam perturbados. Agora José percebe. Agora José se importa. Agora José pergunta. Queridos, o sofrimento pode fazer isso com o coração humano. E essa mudança leva a maravilhosas consequências. José agora dá outro significado para os seus relacionamentos. E ele diz para o copeiro, um dom que José tinha de interpretação ali de sonhos. Você vai voltar. Teu sonho significa o seguinte: você vai voltar para a corte do faraó. Eu vou fazer só um pedido. Quando você voltar para lá, lembra de mim, tem compaixão, me tira daqui. A história diz que o copeiro é solto. E imagine como é que José ficou, hein? José conta para ele o que ia acontecer. Se cumpre, eu acho que José foi fazer a mala. Aguardando sair da prisão. Esperando pelo amigo, meu amigo. Eu ajudei ele, o copeiro. Só que o copeiro, no capítulo 40 de Gênesis, se esquece de José. Ele volta para a sua vida normal. E José fica esperando. Talvez ele foi emoção no primeiro dia. Ele está numa boa lá, mas ele vai, daqui 2 dias ele lembra. Provavelmente amanhã ele vai. Semana que vem ele vai lembrar de mim. Mês que vem. Lá continuava José na prisão. No próximo dia, na prisão. No próximo mês, na prisão. 2 anos inteiros passaram assim. Só que depois de 2 anos, algo sobrenatural acontece. Faraó agora tem um sonho. E finalmente José, nessa vida muito estranha, essa vida que até então não apresentava significado, por que tudo isso acontecia? José é chamado para fora, o copeiro se lembra finalmente. José é chamado para fora.
E uma nova vida começa para aquele rapaz. Que vida complicada essa de José. É até difícil dizer o que foi bom e o que foi mal. O mesmo que lhes ocorre quando muitos de nós que aguardamos aquilo que Deus está preparando, ou preparando a nós, quando nós aguardamos com esperança. José estava na casa do seu pai. José usava aquela túnica colorida. Algo terrível acontece. Ele é raptado pelos irmãos, vendido como escravo. Mas Deus está com ele. Vai vivendo bem como escravo. É promovido. Melhora a posição na empresa de Potifar. Tudo parece ter mudado. Mas algo pior acontece. Ele é falsamente acusado. Vai parar numa prisão, num lugar horrível. Mas algo estranho acontece. E Deus está com ele na prisão. Ele vai bem ali na prisão. É promovido. A posição é melhor. Mas algo terrível acontece. O copeiro se esquece dele. O copeiro se esquece completamente dele. E José espera em vão 2 anos. Mas um dia um faraó tem um sonho. Chama José. Ele se dá bem com o faraó. Ele é promovido à melhor posição em toda a terra do Egito. E todo o seu sofrimento transforma-se em glória. Abaixo do faraó, José torna-se o homem mais poderoso da terra do Egito. Coisas estranhas. A crise foi pouco a pouco transformando José. A situação fez com que ele nunca houvesse perdido a esperança de uma vida normal. Mas tudo fez parte da escolha que o próprio José fez. Ele buscava o futuro de sucesso. E quem de nós não busca, queridos, da mesma forma? O futuro com sucesso. Nós corremos atrás de dinheiro, de educação, de conforto. Nós corremos atrás de segurança, de felicidade. Mas de repente o sofrimento aparece. O que está acontecendo comigo? Por que comigo? E sofrimento, quer dizer, algo terrível. Mas sofrimento é algo que pode nos transformar se você permitir. O sofrimento pode nos purificar se você deixar. Isso não acontece automaticamente, toma tempo, mas as pessoas geralmente veem 3 coisas: esperança, desespero ou acomodação. Tudo depende da sua atitude. Se você tem a coragem de buscar mudanças, um novo estilo de vida, novas amizades, novos hábitos, novos propósitos, algo pode acontecer dentro de você, na sua alma, porque sofrimento produz perseverança. E a perseverança poderá produzir um caráter novo, um caráter renovado. E isso vai levar você a ter esperança. E esperança, queridos, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Mas muitas vezes nós temos que parar e pensar. Onde que está minha esperança hoje? Sua esperança está no quê? Onde você tem depositado sua esperança agora, nesse momento? Será que a sua esperança está no seu casamento? Será que a sua esperança é o seu trabalho? Será que a sua esperança é na sua saúde? O que você faz quando aquilo que você espera não acontece? Foi exatamente isso que aconteceu com José. Exatamente isso aconteceu com José. Aconteceu algo que ele não esperava. Eu não quero amedrontá-lo, nem amedrontá-lo, mas vai acontecer com você. Se não hoje, talvez amanhã. Eu pergunto, o que você vai fazer quando você perder, sabe, algo que você tanto deseja? O que você vai fazer quando você perder um sonho? O que você vai fazer quando você não mais tiver a túnica colorida? O que você vai fazer quando você for traído? O que você vai fazer quando os sonhos deixarem de aparecer? O que você vai fazer quando você for vendido como escravo?
O que você fará quando você for injustamente acusado? O que você vai fazer quando você for esquecido pelos seus amigos? O que você vai fazer quando você estiver sozinho ali na prisão? Você pode viver em desespero, você pode viver acomodado, ou você pode continuar vivendo com esperança. Só que hoje eu gostaria de concluir não somente essa mensagem, mas também essa série com uma simples pergunta: será que Deus se importa? Quando o seu mundo treme, quando o chão parece que desaparece, quando você não sabe o que fazer, quando parece que o fim do jogo se aproxima, será que o céu vê? Será que Deus realmente se importa? Quando José chegou ali no final da sua vida, depois de todas as suas lágrimas, se nós pudéssemos chegar para José e perguntar: José, quando foi que você mais cresceu como ser humano? Quando foi que você realmente amadureceu? Quando foi que você sentiu Deus mais perto de você? O que você acha que José disse? Ou diria, ou como responderia? Eu acho que ele ia dizer mais ou menos assim: foi quando eu era um escravo. Mas eu também acho que ele responderia assim: foi quando eu estava lá na prisão, no fundo do poço. Foi quando eu perdi tudo, porque lá estava Deus. E eu fico pensando, eu fico imaginando, e se Jacó, o pai de José, pudesse ter tido acesso ao roteiro da vida do seu filho, do seu querido José, o seu filho predileto, e se Jacó tivesse a oportunidade de, em 5 minutos, apagar todas as lágrimas e o sofrimento que José passaria, se José correspondesse ao desejo do seu pai, se na escolha que Jacó pudesse fazer, se Jacó apenas escolhesse para José prosperidade, aplausos, sucesso, muito provavelmente José nunca teria encontrado Deus da maneira pela qual ele encontrou. Dor, sofrimento, crise. Jacó sofreu por anos, porque na sua mente ele havia perdido o seu filho querido. José também sofreu por anos, sem entender o porquê. Mas Deus tinha todas as coisas em suas mãos, porque Deus tinha um plano maior. Queridos, Deus tem um plano maior para a sua vida. Se você quer ser um vencedor, se você deseja realmente compreender o sonho de Deus a você, é uma questão de entrega, uma questão de escolha, uma questão de atitude. A decisão de permitir que Deus dirija a sua vida. E que de uma maneira especial, ao ler, ao ouvir, ao refletir na vida desse jovem José, que você possa tomar a decisão de permitir que Deus o dirija de maneira completa. E que você e eu possamos juntos também ter a experiência da medalha de ouro, da vitória final. Que possamos juntos sermos vencedores. Pai querido, existem momentos que nós não entendemos, momentos que nós não percebemos, momentos que não temos todas as respostas para as questões e dúvidas que vêm à nossa mente. Mas são nesses momentos que precisamos, Senhor, confiar em Ti.
Ajuda-nos, Senhor, que possamos agir como José agiu. Sempre fazendo o melhor que chegava às suas mãos fazer. Não fugiu da sua presença. Foi fiel. E, acima de tudo, sempre com a disposição, Senhor, de viver de acordo com tua vontade, mesmo diante da crise, mesmo diante das adversidades. José seguiu tua vontade mesmo quando ele não via, quando ele não enxergava. E isso o levou a ser um vencedor. E, Pai querido, que essa possa ser a nossa experiência. Durante as últimas semanas, juntos pudemos aprender a jornada ao teu lado, de personagens bíblicos que de uma maneira extraordinária souberam a desenvolver perseverança, souberam como suportar e como passar pelas provas da vida, souberam como desenvolver paciência e, como José, souberam a ter esperança. E que diante de situações que podemos viver em desespero ou acomodados, possamos escolher pelo caminho que nos leva a ter esperança de um futuro ao teu lado. Ó Deus, despede-nos em tua companhia. Dá-nos a paz que somente teu Filho amado Jesus Cristo pode nos dar. E isso te suplicamos, em nome dele, em nome do sacrifício que ele fez por nós, que hoje nos dá a oportunidade de sermos vencedores. E isso a ti lhe suplicamos, pelo seu nome, hoje e sempre.